Queridos, recebam a graça e a paz do Senhor. Boa noite. Vamos ficar em pé para orar. Bom estar na presença de Deus essa noite para entregar mais um culto e recebermos palavras que certamente vão conduzir os nossos passos e desatar os nossos caminhos. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pastorado, São Pastora Alba, que tem impetrado a bênção do Senhor sobre nós. É importante termos a consciência que Josué só tem vitória contra Amaleque, porque no alto do monte tem um Moisés. E isso é muito claro para mim, que os nossos esforços só são coroados, só alcançamos êxito, porque temos um Moisés no alto do monte, constituído por Deus, com autoridade para nos abençoar. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Hoje, no final da tarde, eu conversei com ele, está nos assistindo agora. Deus te abençoe, presidente. Vamos orar para que Deus possa falar conosco. Quantos querem palavra de Deus? Então feche os seus olhos e ore comigo por um minuto, para que nesse tempo, nesses minutos, nosso coração possa estar sensível. Escrevendo à igreja em Corinto, Paulo dizia que era importante que todo raciocínio, toda altivez, tudo aquilo que se opusesse ao conhecimento de Cristo fosse anulado, e que todo pensamento fosse levado cativo à obediência de Cristo. E essa é a minha oração agora. Bendito Deus e Pai, nos colocamos em Tua presença. Já entregamos louvores, entregamos as nossas primícias, o nosso culto racional. Preparado está o nosso coração para Te ouvir. O que seria de nós se não fosse a Tua palavra? Nós oramos, Senhor, com uma consciência que, independente das adversidades que possamos enfrentar, nós vivemos um tempo muito bom, porque o Teu Espírito opera. Todas as coisas são sustentadas pela Tua palavra, e enquanto a Tua palavra for enviada à terra, haverá livramento, haverá cura, haverá resposta, haverá provisão, haverá libertação, haverá transformação, haverá restituição, haverá ressurreição, porque virão dias na terra em que os homens correrão de um lado para o outro procurando as Tuas palavras e não encontrarão. E antes que esses dias cheguem, Senhor, nós Te pedimos, continua falando conosco, fala conosco, que o nosso coração seja sensível à Tua voz. Nós oramos como o menino Samuel: fala, pois o Teu servo ouve. É o que nós Te pedimos, porque essa palavra não volta vazia. A Tua palavra vai cumprir o Teu propósito essa noite, e mais uma vez ficaremos gratos a Ti. Que mais uma vez eu diminua e que o Senhor apareça, porque eu nada tenho se do céu não receber. Fala conosco, é o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome teu assento, querido. Pegue sua Bíblia, abra comigo no livro do Gênesis, capítulo 32. Livro do Gênesis, capítulo 32. Versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 32, versículo 1 e 2. Essa noite eu falo sobre, debaixo de um seguinte tema: Manaim, o lugar de encontro do céu com a terra. Em Manaim, o exército de Deus se encontra com Jacó. Então Manaim é o lugar onde o céu se encontra com a terra. O exército de Deus se encontra com o exército da terra. Eu creio que tem muita verdade, muita revelação para nós aqui. Quantos querem palavra de Deus, digam amém.
Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Chamou aquele lugar Manaim. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Chamou aquele lugar Manaim. Jacó está em pleno alinhamento com a agenda de Deus. Jacó está de volta ao roteiro, ao timing de Deus. Não é fácil isso. Para ele não foi fácil. Está 100% alinhado com a agenda, com o cronograma celestial, com a rota de Deus. Não é fácil. Custou caro para Jacó esse alinhamento. Pelo menos 20 anos demorou para que Jacó pudesse voltar a andar debaixo de um sincronismo com a agenda de Deus. Ele sai da casa de seu pai, em Gênesis capítulo 28, no capítulo 27 todos nós conhecemos. Ele prepara um guisado para Esaú com fome. Por um guisado ele adquire a primogenitura. Naquela ocasião Jacó tem 40 anos. Com 40 anos, ele ainda é um homem pacato, sem autonomia, debaixo do guarda-chuva, debaixo da asa de Rebeca. Imagina um homem de 40 anos, sem perspectiva nenhuma, sem projeção nenhuma, vivendo debaixo do teto do pai e da mãe. Isso é uma calamidade. Com 40 anos, ele ainda vive na casa do pai e da mãe. No capítulo 28, ele sai, Isaac abençoa ele pela segunda vez, e ele vai em direção à Mesopotâmia, a casa de Rebeca, a parentela de Rebeca. Quando Jacó sai da casa de seu pai com 40 anos, pelo menos 3 palavras estão sobre a cabeça dele. Ele sai debaixo da casa do pai e ele tem 3 palavras. Ele tem 3 decretos sobre a cabeça dele. Ele tem uma palavra de Rebeca, ele tem uma palavra de Isaac, e ele tem uma palavra de Deus. Repito, ele tem uma palavra de Rebeca, ele tem uma palavra de Isaac, e ele tem uma palavra de Deus. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 27, volte algumas páginas. É importante nós entendermos as palavras que estavam sobre a cabeça de Jacó, quando ele sai da casa do pai. Gênesis capítulo 27, versículo 43, nós temos o primeiro decreto, a primeira palavra sobre a cabeça dele, proferida por Rebeca. Ela diz assim: agora pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã, fica com ele alguns dias. Quanto tempo? Alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, cesse o rancor contra ti, ele esqueça do que fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque eu de perder os 2 filhos num só dia. A primeira palavra que ele recebe é de Rebeca. Ela está dizendo: vai para Harã, fica uns dias lá, e quando acalmar o rancor de Esaú, eu vou providenciar a tua volta. Então ele tem a primeira palavra, é Rebeca dizendo: vai, mas eu vou dar um jeito de te trazer. A segunda palavra que está sobre a cabeça dele está em Gênesis capítulo 28, versículo 1 em diante, e é a palavra do pai. Isaac diz assim:
Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma por lá uma esposa das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique para que venha a ser uma multidão de povos, te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó. E a terceira palavra que ele tem, ele está em luz, está em Gênesis 28, 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque, e a terra em que agora está deitado, eu darei a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, se estenderá para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas as famílias da terra. Eu estou contigo, te guardarei onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Então perceba que no momento que ele está saindo da sua casa, da casa do pai, para Arã, para Padã Arã, ele tem 3 palavras, ele tem 3 decretos que são suficientemente poderosos para criar nele expectativas. Ele tem palavras que vão ser poderosas para nortear o presente, gerar expectativas no futuro, quanto ao futuro. As palavras que ele recebe, tanto de Isaque quanto de Deus, indicam a Jacó o lugar que ele vai possuir, indicam a Jacó o lugar onde as promessas vão se cumprir na vida dele, indicam o futuro, indicam um lugar onde Deus vai se revelar. E é debaixo dessas palavras que ele atravessa o Jordão, que ele rompe em direção à terra de Padã Arã. Rebeca diz assim: fica um tempo lá, pouco tempo. Diga para alguém, ele precisava ficar pouco tempo. Isaque fala para ele: vai, quando você chegar na Mesopotâmia, toma uma das filhas de Labão, toma uma mulher da casa de Rebeca para ti, e Deus te fará possuir a terra, não aquela, mas a terra que pisou teu avô Abraão. Isaque está dizendo: vai, toma uma esposa lá, mas não se esqueça que o palco das promessas é aqui, não é lá. Ele chega em Arã, ele chega na Mesopotâmia, junto a um poço ele vê 3 rebanhos, e ali ele encontra Raquel. Beija Raquel, chora, vai para a casa de Labão. Na casa de Labão, depois de 30 dias, Labão olha para ele e diz assim: você é meu parente, mas me fala o teu salário, o que você quer? E Jacó, encantado com Raquel, porque quando ele viu Raquel, ele entrou em choque. A Bíblia diz que Raquel era formosa de porte e de semblante. Quando ele viu Raquel, ele esquece tudo que Deus falou, tudo que Isaque falou, tudo que a mãe falou. Porque Raquel tem 2 características: ela é bonita e crente. Eu lembro quando eu estava dando uma aula no ITEPA de geografia bíblica, Anderson, e eu lembro que naquela aula de ITEPA, gente, eu estava desenhando o mapa de Canaã. Aqui é a Transjordânia, aqui é o Jordão, aqui é Moabe, Edom, deserto de Beceba. Os irmãos sabem que essa matéria é minha praia. E eu estou falando, aqui fica o Golfo de Acaba, aqui fica Jope, a saída para o Mediterrâneo, o canal de Suez, aqui é Canaã. E aí quando eu estou desenhando o mapa de Canaã, a Simone entrou na aula. E aí quando a Simone entrou na aula, eu olhei e falei: rapaz, essa aula é forte, é profética. E aí quando eu olhei aquela loira esbelta, linda, que está ali sentada entrando, eu desenhando um mapa, eu falei: achei. Só que diferente de Jacó,
Cheguei na casa do meu sogro e falei: vim buscar. Não vou morar aqui não, vim buscar para levar comigo. Mas Jacó esqueceu disso. Meu sogro olhou para mim e falou: você tem dinheiro? Eu falei: tenho fé. Mas daqui a pouco eu vou para a Europa buscar um negócio. Peguei e fui embora. Jacó esqueceu. Ele olha para Labão e ele diz assim: por causa de Raquel eu vou trabalhar 7 anos aqui. O problema de Jacó, gente, é que ele coloca o coração em Raquel. Isso é bom. Mas quando ele coloca o coração em Raquel, ele esquece tudo que Deus falou. Aprenda a colocar o coração na pessoa certa, isso é bom. Mas coloque o coração na pessoa certa e não tire o coração do que Deus falou. O grande problema é que Jacó, ele faz um contrato e ele se propõe a trabalhar 7 anos. Quando você leu comigo que o primeiro decreto, diga comigo, o primeiro decreto, a primeira palavra da mãe, ele deveria ficar poucos dias. Poucos dias. Então ele já vem num cenário que ele esquece a palavra da mãe. Você vai para um lugar para ficar poucos dias. Ele esquece a palavra de Isaac. Quando você chegar lá, toma uma e volta. E se lembra que a terra que vai acontecer as coisas na tua vida não é lá, é a terra que Abraão pisou. Ele esquece isso também. E ele também esquece o que Deus falou, porque Deus falou para ele: você vai para uma terra que eu não vou te entregar. A terra que eu vou te dar é essa aqui onde você está deitado. Ele esquece. O grande problema é que quando você esquece o que Deus falou, quando você desconsidera o que Deus falou, você entra em territórios que devem ser a princípio lugares de extração. Escute a palavra de um profeta. Tem territórios que Deus nos leva com um propósito. Qual é? Extração. Tem lugares que Deus não vai te levar para você habitar por anos e anos e anos. É lugar de extração. Isso é um decreto de Deus sobre a tua vida. Tem lugares que eu vou te levar para extrair o que eu tenho. E quando você arrancar, extrair o que eu tenho, vira as costas e vai embora. É um território de extração. A Mesopotâmia, lá a casa de Labão, de Betuel, é um lugar de extração. Tem lugares que Deus quer te levar e vai te levar com uma ordem: extraia o que eu quero, tire o que eu vou te entregar e volte para a geografia da minha promessa. Ele deveria ter se lembrado do que aconteceu quando Abraão mandou buscar a mãe dele, Rebeca. Eliezer pisa naquela terra e ele pisa com uma ordem: eu vim aqui buscar uma para Isaac. Pegou e foi embora. Eu sou profeta para você essa noite. Deus tem um território para colocar teus pés, e esse lugar será chamado lugar de extração. Lugar de extração. Lugar de extração. Do mesmo jeito que nos dias de Davi fez as grandes guerras em 2 Samuel 8, ele pisou em 8 nações, e nas 8 nações que ele pisou, ele foi com uma missão: derrotar os inimigos, arrancar o ouro e levar o ouro para Jerusalém. Do mesmo jeito que Salomão, quando assume o reino, ele manda as naus irem até Tarsis, e lá em Tarsis arranca o ouro de Ofir e traz para dentro de Jerusalém. Tem riquezas, tem bênção, tem oportunidades que estão em outros territórios, mas tem que trazer de lá para cá. Receba uma palavra na tua vida. Fique atento ao que Deus quer te conduzir, porque você não termina o ano sem pisar num território para extrair. A Mesopotâmia para Jacó era um lugar de extração. Mas quando a gente pisa nesses lugares, a gente tem que ter sensibilidade, porque não pode demorar. Quando ele chega, ele se submete a um contrato abusivo. Ele mesmo já se propõe: eu vim aqui trabalhar 7 anos, é ludibriado, trabalha mais 7, 14, e depois é ludibriado de novo, e chega a 20 anos. 20 anos fora do lugar certo.
Deus nunca mandou ele ficar 20 anos na Mesopotâmia. Nunca. Jacó tem promessas que vão ficar retidas. Durante 20 anos, ele é herdeiro de Abraão. Ele sai de um território onde ele é filho de um poderoso, neto de um mais poderoso ainda, e vai para debaixo do guarda-chuva de Labão. Porque assim, quando você esquece do que Deus te falou, você entra debaixo de um guarda-chuva, você entra debaixo, se submete a uma estrutura, se submete a lugares que, quando você cresce e amadurece na fé, você fala: meu Deus, como eu consegui ficar tanto tempo nesse lugar? 20 anos. E nesses 20 anos ele vai viver o drama da vida natural, com promessas retidas. Durante 20 anos ele vive mal. Durante 20 anos ele trabalha muito e ganha pouco. Durante 20 anos ele trabalha muito, vive pouco. Nesses 20 anos na Mesopotâmia ele não tem vida. Ele não tem tempo para ele. Ele não tem tempo de qualidade com os filhos. Ele mesmo vai desabafar e vai falar: nesses 20 anos eu fui ludibriado 10 vezes, porque 10 vezes você mudou o meu salário, Labão. Durante 20 anos ele vive mal, angustiado. Ele diz: eu trabalhava de dia e de noite, eu tinha insônia, o sono fugia dos meus olhos. Eu, quando uma ovelha era despedaçada, eu era obrigado a te devolver, tirar do meu bolso. Ele é um funcionário que está assumindo o risco do negócio, pagando pelo risco do negócio. Ele é explorado durante 20 anos, vive pouco. As mulheres, Raquel, Lia, Bila, Zilpa, também vivem angustiadas, vivem mal. Se você ler o texto de Gênesis 29 e 30, capítulo 30, quando os filhos vão nascendo, os filhos têm nomes que conectam ao propósito de Deus, mas o dia a dia é ruim. Não é difícil você perceber nas entrelinhas do texto que os filhos têm uma influência idólatra do ambiente. Por quê? Porque ele se submete a viver num território que Deus não havia ordenado. Durante 20 anos ele vive o drama da vida natural com as promessas de Deus retida. Ele não desata, a vida de Jacó não desata, a vida dele não rompe, não destrava. 20 anos. Tem uma pergunta para alguém aqui: quanto tempo você ainda vai insistir em viver em territórios que o seu tempo já acabou? Durante 20 anos ele não desata. O ambiente na Mesopotâmia, lá na casa de Labão, é tão ruim que Labão rouba a herança das próprias filhas. E elas vão se queixar disso: nosso pai nos vendeu e consumiu a nossa herança. Olha a estrutura que Jacó está submetido. Se em parte tem culpa dele, porque se esqueceu da promessa, se esqueceu dos decretos, em parte tem também culpa de Rebeca, porque Rebeca cria ele debaixo do guarda-chuva, debaixo da sombra dela, da estrutura da casa. O irmão com 40 anos era caçador, mas Jacó, quando precisou até de um cabrito, Rebeca disse: não precisa ir matar, não precisa ir caçar, pega aqui no estoque da casa. O irmão aprendeu a ir buscar no campo, ir para o campo aberto e caçar. Jacó é aquele que vive do que tem na reserva da casa, no estoque da casa. Então com 40 anos ele não consegue viver longe de uma estrutura, longe de uma sombra. Ele sai da sombra de Rebeca para ir para a sombra do tio. Ele precisa de uma sombra, ele precisa de um guarda-chuva, ele precisa estar escondido. Mas a promessa de Deus, ela se cumpre no campo aberto. E Deus foi muito claro: a terra que você está, eu darei a você. Isaac fala: a terra que peregrinou seu pai. O que o texto, o que os códigos de Deus estão dizendo a Jacó? Você precisa ter experiências comigo no campo aberto, é na peregrinação, é na terra que teu pai anda, que teu avô andou.
E ele esquece disso e vai para debaixo do guarda-chuva de Labão. 50% é culpa dele, 50% é culpa da mãe. Porque a mãe criou Jacó para ela, para o propósito dela, para o tempo dela, da maneira dela, e entregou Jacó deformado para o projeto de Deus. Porque todo pai, toda mãe que protege muito o filho, que não empurra para o campo na hora certa, ele entrega alguém deformado para o plano de Deus. Jacó foi muito mais deformado do que criado. É por isso que a águia, quando chega a hora dos filhos voarem, ela mesma destrói o ninho. Começa a bater as asas para fazer pressão e empurrar ele para o voo. Chegou a hora do teu ninho ser quebrado. Jacó com 40 anos, ele chega o tempo de sair debaixo do guarda-chuva da mãe, e ele está deformado. Então ele precisa ser refeito. Ele precisa ser reformulado. E não é fácil isso. E eu gosto do texto porque quando ele sai, ele vai dormir em Betel, e ele vê a escada que anjos sobem e descem, Deus diz assim a ele: eu estou te levando, mas eu vou te fazer voltar. Deus foi muito claro: eu vou te trazer de volta, não é Rebeca. Ainda que tua mãe tenha prometido que vai te trazer de volta, não espere por Rebeca, espere em mim, porque eu te levo e eu te trago. Deus estava sendo claro a ele: o tempo de viver debaixo do guarda-chuva de Rebeca acabou, Jacó. Agora é debaixo da sombra do Onipotente. Agora é debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Tem muito Jacó me ouvindo aqui essa noite. Chega de viver debaixo da sombra do teu pai, da tua mãe, do teu chefe, do teu líder. É hora de sair debaixo dessas sombras e ir para debaixo da sombra do Onipotente, para ter experiência com Deus. Deus é muito claro a ele. Deus diz assim: eu vou te trazer de volta. Aí você pode perguntar para mim: pastor, por que demorou 20 anos? Se não era para ter ficado tanto tempo. A Bíblia diz que durante o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, e está sujeito a tutores e curadores, palavras de Paulo, até o tempo predeterminado pela lei. Quando Paulo fala que durante o tempo que o herdeiro é menino, e ele está sujeito a tutores e curadores, Paulo está falando: o curador é para quem? É para o menino, que não alcançou a maioridade. O tutor é para o menino, o curador é para o adulto. Então aqui tem uma grande verdade. Tem um tutor que cuida do menino, e o curador cuida do homem que ainda é menino. Jacó é homem, menino, tem 40 anos, mas ainda é infantil. Então tudo que é dele está retido, está parado, está travado, ele não desata, até que ele alcance a maturidade. Quando as coisas vão começar a desatar na vida de Jacó, quando ele começa a alcançar a maturidade em Deus. No capítulo 31, ele tem um certo incômodo. Ele chama Labão e diz assim: dá o que é meu, eu preciso voltar para minha terra. Mas Labão novamente ludibria ele, e ele aceita ficar mais algum tempo. Porque no tempo que você ainda é menino, Deus até te dá sinais, Deus até te impulsiona, Deus até te move. Mas quando você é menino, você aceita qualquer palavra. Qualquer um te prende, qualquer um te engana, qualquer um te segura. Corre lá comigo para Gênesis capítulo 31, vira 2 páginas aí. Gênesis capítulo 31, versículo 3.
E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Aí você pode perguntar para mim: mas Deus só falou agora? Deus precisou falar no capítulo 31, mas no capítulo 30 Deus já estava dando sinais. A grande questão é essa, é que Deus dá sinais e você não entende. Gênesis 30, 24, vira uma página aí. Nasce José, Raquel diz: dê ainda ao Senhor outro filho. E o versículo 25: tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar, à minha terra, dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Isso aqui é tremendo. Quando nasce José, ele entende que é hora de ir embora. Ele está amadurecendo em Deus, ele entende que um ciclo já está acabando. Mas o cenário de Jacó é contraditório, porque ele olha para Jacó, para Labão, e ele diz: dá-me minhas mulheres, meus filhos, os quais eu te servi. Veja, ele está tendo que pedir para alguém o que já é dele. Ele é filho de Isaque, ele é neto de Abraão, mas ele está apequenado debaixo da autoridade de Labão. Olha, esse Jacó é apequenado, com a mentalidade servil, com a mentalidade escravizada, com a mentalidade de servo. É um Jacó herdeiro da maior promessa, de dar continuidade à promessa do pai da fé. Ele está encolhido. Ele olha para Labão e diz assim: pelo amor de Deus, dá minhas mulheres, dá meus filhos. Ele está encolhido, apequenado, diante de um Labão. Tem pessoas aqui que estão debaixo de jugo de um Labão, apequenada, intimidada. E você precisa o que mais do céu essa noite? Sendo que essa noite o céu te desperta e diz: é tempo desse ciclo da tua vida acabar. É tempo de se posicionar em ousadia. É tempo de encerrar esse ciclo e não olhar para o que vai acontecer. Põe um ponto final, encerra esse ciclo e entra na geografia da promessa. Ele está apequenado, encolhido. Ele olha para Labão como um gigante. Irmão, existem situações que você se submete, se sujeita, porque você esquece quem é teu pai. Quando Jacó chega na casa de Labão, Labão olhou para Jacó. Jacó não sabia como ele era, ele tinha um problema de se ver. Mas quando Labão olha para Jacó, Labão treme. Porque quando Labão olha para Jacó, antes de ver Jacó, ele lembra de Isaque, lembra da grandeza de Abraão. Grande problema é quando você esquece o teu DNA. Grande problema é quando você esquece de onde você vem. Quando você esquece de onde você foi gerado. Isso aqui é casa de Abraão. Aqui é território de formar gigantes em Deus. Isso aqui é casa de Abraão. Você está debaixo do guarda-chuva de Labão porque quer, mas aqui é casa de Abraão. A gente respeita a autoridade, mas Labão nenhum vai nos pôr debaixo do guarda-chuva dele. Essa casa é casa de Abraão, e Deus te trouxe aqui para te sacudir essa noite e dizer: é tempo de acabar com alguns ciclos da vida e se erguer na minha presença. Oh glória, eu sinto a presença de Deus nessa casa. Eu sinto a graça do Eterno nessa casa. Essa casa é casa de Abraão. Esse povo é um povo que tem promessa. Chega de viver apequenado com medo de Labão. Chega de ser ludibriado 10 vezes mudou meu salário, 10 vezes reteve o que é teu, 10 vezes te prometeu e não cumpriu, e você ainda está fazendo o que lá?
mas o que vai ser de mim? Você tem um decreto de Deus sobre a cabeça, e é o suficiente. 20 anos longe da geografia de Abraão, e esse texto me mostra que quem foi chamado para viver no território, na geografia de Abraão, na geografia da promessa, na geografia do ministério, quem foi chamado para esse ambiente aqui, não vai ser feliz em outro lugar. Desculpa, você não vai ser pleno em outro lugar. Se Deus te chamou e te marcou para uma obra, para um propósito, para uma vida com Ele, não vai ser feliz em outro lugar. E eu tenho pregado isso em muitos lugares do Brasil e até fora. Eu não troco nenhum dia de provação que eu tive no ministério por honra nenhuma. Eu não troco as guerras, eu não troco as batalhas por nada. Nada é maior do que o lugar que Deus me plantou. Anos vivendo o drama de uma vida natural, com promessas retidas, porque a promessa não desata até que você erga a sua cabeça, olhe no espelho e diga: chega, Labão, basta. Quando nasce José, Raquel dá um grito: Deus tirou a minha humilhação. Quando dá aquele grito dentro de casa, ele olha e diz: é verdade, é tempo de acabar essa humilhação. Ele começa a ser impelido. Quando nasce José, aquilo ali é um grito. Ela diz: Deus tirou a minha humilhação. O grande problema é que ele ignora os sinais. Labão vem, fala meia dúzia de palavras para ele, diz: fixa-me o teu salário. Desculpa, irmão, salário é só para a primeira fase dos filhos de Abraão. Na primeira fase você vive de salário. Na segunda você vive de pisar até no deserto de Berseba e brotar água. Desculpa, é hora de trocar a fase da tua vida. Mas essa fase não troca enquanto você não se posicionar. Jacó vive 20 anos e não desata na vida dele, porque ele acha que aquele ambiente de Labão vai acontecer alguma coisa ali. Mas chega um dia que Deus aparece e ele decide se levantar e ir. E é interessante porque, se você ler o texto, o medo de Jacó é tão grande que ele precisa fugir de Labão. Pelo amor de Deus, se a gente parar de ler a Bíblia com o olhar romantizado, se torna até cômico isso, porque é o neto de Abraão, filho de Isaac, filho de poderoso, neto de poderoso, com a maior promessa da terra antes de Cristo, correndo de um Labão. Ele corre, ele foge, ele tem medo. Quanto tempo você ainda vai ficar submetido a um Labão? Tem pessoas que você precisa olhar para elas, não com superioridade, mas entender: o meu ciclo acabou. O meu ciclo nesse território acabou. O meu ciclo de humilhação com minha esposa e meus filhos dentro desse território acabou. O meu ciclo de humilhação dentro desse ambiente de trabalho acabou. Deus tem mais para a minha vida. Ah, pastor, mas o meu amanhã? Ou você crê na palavra de um profeta, ou você continua vivendo debaixo desse guarda-chuva, sendo roubado. Durante 20 anos Jacó ensaiou para ir embora. Toda vez que ele ensaiava, talvez ele pensasse: mas e como vai ser? E vai vivendo. Só que quanto mais você protela para se posicionar e mergulhar no que Deus tem para a tua vida, seus filhos estão crescendo. Você não tem tempo de qualidade, do mesmo jeito que Jacó não tinha. E
E aí ele vê um Rúben que já é um idólatra, promíscuo. Ele vê tantas coisas ruins acontecendo, porque ele demorou para se posicionar. E quanto mais você demora para se posicionar, mais os ciclos da tua vida que já eram para ter acabado vão se alongando. Esse ciclo de Jacó na Mesopotâmia se alongou porque ele demorou para se posicionar. E aí nesse ambiente aqui, demorou 20 anos para as coisas acontecerem. Ele com medo de Labão, ele com medo de Esaú, e fica naquela de medo em medo. E é interessante que quando ele sai de Canaã, não demora muito, Esaú nem ficou em Canaã, Esaú já tinha ido para Edom, para Seir. Então ele está na Mesopotâmia por medo, mas o território da promessa já está livre, liberado para ele. Quando você lê o texto depois, você percebe que Esaú casa com a filha de Ismael e já vai para Seir, já vai para fora de Canaã. Ele viveu 20 anos na Mesopotâmia, mas o território da promessa já estava liberado para ele. Não tinha perseguição, não tinha ameaça, não tinha ruído, não tinha ameaça de morte. É que ele foi se apequenando. O território da tua promessa já está liberado para você, irmão. E você vai vivendo de medo em medo, pergunta em pergunta, incerteza em incerteza, medo em medo, e o tempo vai passando. E eu tenho pelo menos 3 perguntas para você. O que fizeram com você, Jacó? A segunda pergunta que eu tenho para você é: o que você fez da tua vida, Jacó? O que tuas escolhas fizeram, Jacó? E a terceira pergunta é: o que o tempo fez com você, Jacó? É hora de se posicionar, é hora de se posicionar. Deus quer mudar a geografia de pessoas, é hora de dar um basta, é hora de mudar. Deus tem um lugar melhor para tua casa, Deus tem um lugar melhor para os teus filhos, independente da economia, porque o que baliza a promessa é Deus. Quantos creem nessa palavra? Levante a sua mão e adore o nome de Jesus. Diga para o teu irmão: acabou o tempo da Mesopotâmia e acabou o tempo de obedecer a ordem de Labão. Quantos creem nisso? Eu estou profetizando que esse final de ano vai ser um desatar de Deus na vida de pessoas. Eu estou profetizando que esse final de ano vai ser um desatar de Deus na vida de muitos obreiros aqui da nossa casa, da cidade MAF. Tem obreiros aqui num tempo de vexame, de humilhação, e Deus está me dizendo: diga para os meus guerreiros que eu vou mudar o ciclo. Acabou o tempo debaixo do jugo de Labão. Eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a realidade. Os teus filhos vão crescer num lugar melhor. E quem crê nisso, adore o Deus de Israel. A terra da tua promessa já está liberada, tua Canaã já está liberada, as ameaças, as pressões já foram arrancadas. Esaú já está na montanha de Seir, nem quer saber de Canaã. Deus vai mudar o status da tua vida, para que você chegue aqui pleno, para que o teu ministério viva uma fase plena. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Depois de 20 anos as coisas desatam. Ele é perseguido, mas até quem tentou persegui-lo e prender os pés dele na Mesopotâmia, que foi Labão, não conseguiu, porque Deus interviu. Parece que Labão vai atrás correndo, Anderson, para tentar segurar ele e dizer: volta. Mas há um decreto de Deus dizendo: esse tempo acabou.
E nada do que é teu nesses anos de trabalho, sejam 5, 10 ou 20, ficarão retidos, porque esse ciclo da tua vida vai acabar e você vai para outro ambiente levando tudo aquilo que é teu. Nenhuma unha vai ficar para trás debaixo do jugo de Labão, não vai ficar suas verbas rescisórias, seus direitos, não vai ficar suas participações, indenização, absolutamente nada. Eu vejo Deus mudando, virando o cativeiro de alguém, mudando a história, página virada, e você vai para outro ambiente com tudo aquilo que é teu. O testemunho você vai contar ainda esses dias. Depois de 20 anos, ele vem entrando, ele atravessa o território e chega em Manaim. Diga comigo, Manaim. Existia esse nome? Não. Foi ele que deu o nome. Ele que deu o nome. Ele sai da Mesopotâmia, atravessa o rio Eufrates e vem voltando para a terra de Canaã. Ele saiu com 40, agora ele volta com 60 anos. Tecnicamente é tardio, né? Tecnicamente recomeçar com 60 anos não é fácil, né? Tecnicamente já não tem aquela força, aquele vigor. Mas há um decreto de Deus para você também. O tempo será de recomeço. Eu vou te dar o vigor de 20 anos. Vão olhar para você e não vão entender a vitalidade. Porque se a Mesopotâmia, se o jugo de Labão nos desgasta, Canaã nos renova. Canaã nos renova. Vai mudar o status, vai mudar o território, vai mudar o ambiente. Quando você ver os olhos dos seus filhos brilharem, o teu vai brilhar também, da tua casa, da tua esposa, vai mudar, vai brilhar. Oh, eu estou liberando uma palavra poderosa sobre a tua vida, que uma mudança de tempo e uma mudança de território vai fazer os olhos da tua casa brilhar, e você vai esquecer de todos os anos que você foi consumido. Está mudando o tempo da tua vida, assim diz a glória de Israel. Aleluia. Ele atravessa o Eufrates, passa por um território até então despovoado, que futuramente seria a Síria. Vai andando e chega na famosa região de Gileade, próximo do Jordão. É interessante que esse ambiente, esse lugar chamado Manaim, todos os comentaristas concordam que a localização é incerta, mas é real. Esse lugar que fica a leste do Jordão, ele chega em Manaim. Até então não tem um nome, mas quando ele chega nesse lugar, o texto que você leu comigo é épico, porque diz assim: os anjos de Deus saíram a encontrá-lo, e tendo Jacó seguido o seu caminho, os anjos de Deus saíram a encontrá-lo. No capítulo 28, quando ele ainda é um menino na caminhada com Deus, ele precisa sonhar para ver anjos. Mas os anjos que ele viu em sonho no capítulo 28, agora ele vê acordado enquanto ele anda. Eu penso que ele está chegando na estatura do grande avô Abraão. Em Gênesis capítulo 18, Abraão está sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia, e ele vê 3 homens, 3 anjos, 3 varões se aproximando. Ele vê aquela visão a olho nu. Aqueles anjos sentam à mesa, comem o pão de Sara. Jacó está chegando a esse
estatura do seu avô Abraão. Agora ele não precisa mais sonhar para ver anjos. Agora, enquanto ele anda, os anjos vêm cumprimentá-lo. Ele está crescendo. Você já não será mais o mesmo. Jacó está mudando a face da tua espiritualidade, está mudando a face do teu ministério. O que antes era sonho, agora é realidade. Está mudando a face, Jacó. Oh, glória! Agora sim é neto de Abraão, se parecendo com Abraão. Porque quando eu decido romper com Labão, eu decido arrancar jugos dos meus ombros, cordas dos meus pescoços, do meu pescoço, e me posicionar em Deus, eu começo a me parecer com quem de fato eu sou. Agora o DNA de Abraão está florescendo. É Jacó vendo anjos na mesma estatura do seu avô Abraão. Os anjos de Deus saem a encontrá-lo, como que dizendo: esse é o teu ambiente, esse é o teu território, Jacó. Esse é o lugar, Jacó. Esse é o lugar que lá atrás eu falei para você que eu te daria por possessão e herança. O céu está baixinho. Quando Jacó decide voltar para o ambiente da promessa, parece que o céu descortina e Deus manda um exército de anjo. Céu encontra com a terra. Eu não sei se o céu desceu ou se Manaim subiu. Eu sei que era tudo um só ambiente. Oh glória ao Deus de Israel. O céu vai descer na tua vida. A geografia vai ser revelada. Eu estou profetizando. O território que você pisar vai ser palco de visita dos anjos de Deus por esses dias. Quando ele pisa, ele chama Manaim. Manaim no hebraico, 2 acampamentos ou 2 exércitos. Ele atravessa o Jordão, chega no ambiente, chega na divisa, chega em Gileade. Isso é tremendo. Ali estão os anjos de Deus. Manaim, 2 acampamentos ou 2 exércitos. É o lugar onde o exército do céu se encontra com o exército do patriarca. É o lugar onde o exército do céu se encontra com Jacó, detentor de promessas. Porque só quando você se posiciona, a geografia pode ser revelada. Só quando você se posiciona, Deus pode te mostrar que de fato é o lugar que Ele te entregou. Deus pode te mostrar de fato que é o lugar que você pisa e quem é você. Você vai se posicionar nesse tempo em Deus e você vai descobrir pelo menos 2 coisas: o território que Ele te prometeu e quem é você em Deus. Porque os anjos saem a encontrá-lo. Os anjos, o salmista diz: faz aos seus anjos vento e aos seus ministros labareda de fogo. É o exército de Deus vindo encontrar um, porque é de patente para patente, é nivelado, é na mesma medida, é na mesma estatura. Anjos nunca apareceram para qualquer um. Tem que ter patente do céu, tem que ter autoridade, tem que ter espiritualidade. Do mesmo jeito que os anjos, o anjo apareceu a Daniel no rio Tigre, no rio Ulai, aparece a Jacó. Não aparece a qualquer um, não aparece a qualquer um, porque agora ele se posiciona, muda a fase. Não é mais menino, agora é homem com promessa desatada. E para homem de Deus com promessa desatada, até os anjos têm que bater continência, até os anjos têm que respeitar, porque agora é o patriarca maduro na fé, num tempo de desatar da promessa, desatar de território, desatar de geografia. Quem não crê, amém, mas eu vim profetizar que você vai ter um encontro e os anjos de Deus vão se apresentar. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
Ele pisa em Gileade. E ele diz: esse lugar é Manaim. Ele começa a dar nomes. Nomes que não existiam. Só existia em Deus. Então ele quando se posiciona, ele vai dar nome para o lugar. É um nome que está no plano de Deus, escondido em Deus. E ele vai dar nome. Ele vai dizer assim, como que nas entrelinhas: até hoje esse lugar não tinha nome. Até hoje essa terra aqui era só mais uma. Mas quando ele pisa num tempo de desatar das promessas, Deus vai dar a ele o nome do lugar, é Manaim. 2 acampamentos, 2 exércitos, é encontro do céu com a terra. Posicionado em Deus, lugares que não tinham nome passarão a ter nome quando você pisar. Quem crê nisso? Os anjos de Deus saem a encontrá-lo. Ele pisa em Manaim. E quando ele pisa, anjo nenhum fala nada no que diz respeito ao que ele vai fazer. É interessante isso. O texto parece que é aquele famoso ponto solto, Anderson, porque está num encontro com os anjos e dali a pouco ele diz assim: preciso resolver a minha pendência com Esaú. Porque chega uma hora da vida que a gente não consegue mais viver com pendência, com nada e com ninguém. Quando a gente amadurece na fé, a gente descobre que não dá para viver com pendência, com nada e com ninguém. Ele amadurece, ele descobre que não dá para viver debaixo do guarda-chuva de alguém que só se tornou alguém por causa dele. E ele descobre que não dá mais para viver com pendência com ninguém. E ele manda chamar Esaú. Ele descobre o ambiente dele, é Manaim. Ele descobre que ele foi chamado para andar num lugar que não sabe se é céu ou terra. Porque o território da promessa é assim. Tem dia que você olha e fala: será que é terra? Será que é céu? Nem você sabe explicar como as coisas acontecem. Porque de fato Manaim é uma figura das regiões celestiais. A caminhada dele não é mais terrena, agora a caminhada dele é nos lugares altos. Mudou a pisada, mudou o status. Ele quer resolver pendências, ele manda chamar Esaú. Esaú não vem ao encontro dele, ele manda chamar. E o texto tem uma curiosidade, Anderson. 20 anos que eles não se veem, e ele sabe onde Esaú está. Ele diz assim: vai lá em Seir buscar ele. Porque quando você decidir resolver pendência da tua vida, você vai resolver. Ah, não sei, sumiu. Não, você sabe. Então resolva. Ele manda chamar Esaú. Passa toda a sua família. E naquela noite ele fica sozinho com Deus, no famoso Jaboque, no val de Jaboque. E naquela noite ele vai lutar com o Senhor. Ele vai lutar com o Senhor. Ele vai ter o nome mudado de Jacó para Israel. E o Senhor vai dizer assim: porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. São 2 níveis de batalha. Ele luta com Deus, porque ele entende agora que só quem pode desatar o que é dele de fato é Deus. E quando Deus fala da luta com os homens, Deus está falando dos 20 anos que ele lutou na casa de Labão, com Labão e contra seus filhos, para tentar desatar aquelas cordas, aquelas ataduras que lhe prendiam. E ainda que tenha demorado demais, ele vai adquirindo força. O lugar é tremendo porque ele luta com Deus no Jaboque. Tem um jogo de nomes na Bíblia aqui que é fantástico. Porque Jaboque fica ao leste do Jordão. O Jordão é Iade, é aquele que desce. O nome Jaboque é efusão, é desembocar. Porque o Jaboque deságua no Jordão, abaixo da Galileia, e desce para o Mar Morto. Então ele está lutando no ambiente que vai chegar no Iade, que é aquele que desce. O Jordão é aquele que desce. O Jaboque é aquele que desemboca. É aquele que deságua. É aquele que se esvazia.
Jaboque vem da raiz do hebraico, isso é tremendo demais, que é bacaque, que é se esvaziar. Da raiz de Jaboque vem duas palavras que têm uma conotação profética. A primeira é cal, que é tornar nulo, e a segunda é nifal, que é ser esvaziado. Ele está lutando com Deus no Jaboque, que é desembocar, é efusão. Vem duas palavras desse Jaboque, que é tornar nulo, e a segunda é ser esvaziado. E é de fato o que acontece. Ele luta com Deus, ele agarra e diz: chega, chega. Ele está totalmente vazio dele, ele diz: chega, não dá mais. É o lugar onde o homem se esvazia por completo, porque Jordão é aquele que desce, e o Jaboque é se esvaziar, é tornar nulo, é desembocar, é uma efusão, é quando Jacó de fato se esvazia por completo. Ele diz: eu estou cansado disso, chega disso, tem um novo nome, tem uma nova história, tem uma nova realidade. Eu não vim da Mesopotâmia para cá para viver a mesma vida de lá. Eu não vim para um novo lugar, eu quero ser uma nova pessoa num novo lugar, numa nova realidade. E aí o céu abre e diz: não é mais Jacó, é Israel. Quando ele agarra o Senhor, o anjo naquela guerra, naquela luta, ele está dizendo: me abençoa, não te largo se não me abençoar. E a bênção aqui é de Baraque, aquele que se prostra. Ele se esvazia no Jaboque, ele desce no Jordão, e ele se prostra diante daquele que é poderoso para lhe abençoar. Ele se esvazia, ele desce e ele se prostra, e o nome dele é mudado. A geografia da luta dele com Deus tem três grandes verdades. No Jordão ele se esvazia, no Jaboque ele desce, e diante do abençoador ele se prostra. Por isso que Deus fala: agora eu posso mudar teu nome, porque você se esvaziou, você desceu, você se prostrou. Então vai levantar, mancando, marcado, mas um novo homem. A igreja fica de pé. E quando ele é transformado naquele lugar, ele chama aquele lugar de Peniel e diz assim: eu vi Deus face a face e minha vida foi salva. Esse Jacó, ele coloca nomes em lugares que não tinham nome. Ele recebe um novo nome. E quando ele recebe um novo nome, ele diz: porque eu recebi um novo nome nesse lugar, esse lugar também vai ter um novo nome. Porque ele passa a compreender nomes e territórios. Deus vai mudar a fase da tua vida. Você vai começar a compreender nomes, lugares, territórios. É um tempo de mudanças. É um tempo de mudanças. A fase está trocando. Enquanto ele luta e diz: eu não te largo se não me abençoares, vai clareando o dia. E enquanto ele luta no Jaboque, que é aquele que desemboca, na desembocadura do Jordão, ele vai se esvaziando, ele vai descendo. As águas são rasas, as águas do Jaboque são rasas. Eram águas rasas aqui, mas na profundidade do Espírito ele já está. As águas são rasas para quem olha por fora, mas para quem olha na perspectiva do Espírito, ele está vivendo o tempo de maior profundidade da vida dele. Alguém vai olhar para você e vai dizer: está no raso, mas nem sabe que parece que está no raso, mas está na maior profundidade com Deus da tua história. Receba essa palavra e adore o Deus de Israel. Feche os seus olhos e comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Esse ambiente aqui é a desembocadura do Jaboque. É o lugar de se esvaziar, se tornar nulo, de se prostrar. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus.
Já não te chamarás Jacó, te chamarás Israel. Te chamarás Israel, te chamarás Israel, te chamarás Israel. Receba uma nova identidade, a tua identidade profética vai ser revelada. Esses processos te conduziram até esse tempo, e é nesse tempo que a tua identidade profética vai ser revelada. Vão te fotografar não como Jacó, vão te fotografar como Israel. Oh, glória seja dada ao nome do Eterno. Alguém vai olhar e vai dizer: parece que está no raso, a água só bate aqui no joelho, mas está vivendo uma profundidade com Deus.